Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos e seguidores deste nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um momento da meditação sobre as leituras dominicais para este domingo, o sexto domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas essas coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo, sexto, do tempo comum, é do livro de Levíticos, capítulo 13, versículo 1, e continuamos a 2. Depois, a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 31. Depois passamos para 11, capítulo e versículo 1. E o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, 40 a 45. Como sempre, vamos escutar o Evangelho, depois procuramos apresentar algumas pistas para a nossa meditação. Fechamos os olhos, cada um de nós coloca a sua intenção diante do Senhor. Neste dia em que rezamos e celebramos o Dia Mundial do Doente, colocamos diante do Senhor todos os irmãos doentes, as pessoas que não têm esperança de vida, que os médicos já disseram que não há mais nada a fazer. Peçamos o médico celeste, Jesus, que cura cada um deles e restaura a sua saúde. O Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus veio ter com Jesus um leproso. Prostrou de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece-lhe a tua cura, o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. E ele, porém, logo que partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinha ter com ele de toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, olhamos para este Evangelho de São Marcos, Jesus que continua a realizar milagres a favor da humanidade. O tema que escolhemos para este domingo é a cura do leproso, pois a misericórdia de Deus não tem limites. Assim que Deus é, vem ao nosso encontro, nos cura. A lepra, no Antigo Testamento, era considerada uma doença contagiosa. E além disso, o leproso sofria duas consequências. Primeira, da impureza aos olhos da sociedade, por isso, era excluído do convívio social religioso, tal como é descrito na primeira leitura de hoje. Quando tem algum tempo, pode ler esta leitura para perceber a condição que o leproso
não pode entrar na sociedade, no lugar público, e antes de chegar, e se mesmo está a aproximar, tem um sino que toca impuro, 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 para que as pessoas se afastem. Portanto, esta é a primeira consequência. E a segunda consequência, que a lepra era considerada como um castigo de Deus. Ou seja, o leproso sofre por causa dos seus pecados. E nós celebramos neste domingo o Dia Mundial do Doente, e o Papa Francisco, através da sua mensagem, não é bom que o homem esteja só, desafia-nos a cuidar do doente, cuidando das nossas relações, imitando assim o próprio Jesus, que cura, salva e salva a humanidade inteira. Por isso, o doente é mais importante. A sociedade não pode abandonar o doente à sua sorte. A comunidade paroquial tem que preocupar com os seus doentes. Visitas constantes, saber como é que eles estão, como é que vivem, quais são as condições. Tudo isso são meios e que nós temos que procurar saber. Então, o Evangelho de hoje fala-nos da cura de um leproso que se aproximou à presença de Jesus. E esta narração da cura não se evidencia apenas o poder, a compaixão e a misericórdia de Jesus, mas também cria uma ruptura entre a antiga lei e a novidade evangélica trazida por Jesus. Portanto, como dizia a antiga lei, ninguém podia tocar o leproso, mas Jesus vai quebrar esta lei, aproximou, tocou. Portanto, aqui há uma diferença. Jesus mostra que é aquele que se faz próximo para sempre e tira o estigma da marginalização. Com seus gestos e palavras, ensina que todos somos filhos de Deus. Neste episódio, é necessário salientar o processo que levou a esta cura, concretamente, as palavras e os gestos do Senhor Jesus. Notamos que, em primeiro lugar, o leproso prostrou-se e fez um pedido a Jesus. Se quiseres, podes curar. As atitudes do homem leproso manifestam um verdadeiro testemunho da fé na graça e misericórdia de Deus. As palavras e gestos do leproso são uma profissão da fé na divindade do Senhor Jesus. A sua cura somente poderá ser atestada como obra miraculosa do poder divino. Até o milagre. Quando o homem se prostra ajoelhando e suplica a Jesus a sua cura, e ele o faz porque acredita que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, confia nele. Em seguida, vem a vontade de Jesus de nos curar. Eu quero, foi a resposta de Jesus, fica limpo. Jesus mostra-nos que a sua misericórdia se estende a todos e que não pode haver alguém como excluído, seja por doença ou status social. Além disso, Jesus ensina-nos que não devemos acolher todas as pessoas, concretamente os doentes e marginalizados, os sem-abrigos, os sem casas. Temos que cultivar uma atitude de proximidade, um coração compassivo e familiar, não é um coração duro. Depois, o homem curado é convidado a mostrar-se aos sacerdotes para uma possível reintegração. A lei prescrevia que o leproso devia apresentar-se ao sacerdote, pois a sua função consistia em ajudar a controlar o mal e a impedir o contágio. Assim, o homem fica reintegrado na vida social e religiosa. E Jesus fez isso. E a primeira leitura que escutamos do livro Levítico oferece-nos várias pistas a esse respeito, que de facto o homem tinha que fazer alguma coisa por causa da sua impureza. Não pode morar dentro do acampamento, tem que morar fora do acampamento. Podemos dizer que Jesus ilustra através de seus gestos e palavras que a atitude mais importante e correta ao cuidar do doente é da proximidade, da solidariedade e da aceitação. Os doentes precisam de nós.
e nós não podemos afastar. Os idosos precisam de nós e não podemos afastar. Uma pista para a nossa reflexão. Com que humildade e frequência que me aproximo do sacramento da reconciliação? A todos, irmãos e irmãs, desejo um bom tempo da Quaresma, um bom domingo hoje, e quarta-feira iniciamos o tempo da Quaresma com quarta-feira de cinzas. Que esta experiência pelo deserto da nossa vida nos ajude a aproximar mais a Cristo. Passe bem, que a alegria do Senhor continua a ser a nossa força. Deus é bom para conosco e nós temos que sentir que temos compromisso com Ele e não podemos ficar descansados. O nosso compromisso cristão ajuda a que mais gente conquiste o espaço vital. A vida da sociedade, o lugar que ocupa os doentes. Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, nos assiste nas nossas necessidades, que purifica a nossa vida para poder louvar e agradecer cada momento que temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Anunciar o Evangelho do Senhor e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Bom domingo, que a bênção sobre os doentes, que a misericórdia de Deus esteja também sobre eles. Passe bem.